vídeo de hoje nós vamos conversar sobre prótese de silicone. Eu vou contar para vocês a minha experiência com essa cirurgia aqui no Japão e vou dar dicas importantes para vocês anotarem e tirarem todas as suas dúvidas aí com o seu médico sem se esquecer de nada. Então já pega papel e caneta e bora pro vídeo. Brotos e brabuletas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vani, já se acheguem, bora ficar juntinho aqui nesse canal e sejam todos muito bem-vindos. Para quem está pensando em colocar prótese de silicone, é indispensável prestar atenção em alguns detalhes para assim você garantir satisfação e evitar possíveis arrependimentos. Eu confesso, gente, que quando eu fui fazer a minha cirurgia, meu Jesus, como gaguejo. A própria Vani Gaga. Ai, eu confesso que quando eu fiz a minha cirurgia, eu não pensei muito, sabe? E por causa disso, eu resolvi trazer esse vídeo e compartilhar como que foi a minha cirurgia e os quesitos que eu considero importantes antes da gente passar pela cirurgia, né? Antes de colocar silicone, né, eu me lembro que eu era muito magra, né? Muito magra mesmo. Então, assim, eu não tinha quase nada de seios, né? E, obviamente, aquilo me incomodava, assim, muito, né? E tudo piorou muito quando eu me tornei mãe, né? Então, depois que eu me tornei mãe, digamos assim, que eu ganhei, assim, tipo, 2 ameixinhas, né, no lugar dos seios. Eu me lembro que tinha momentos, né? Houve momentos na vida que eu colocava 2 sutiãs para fazer volume, a roupa cair melhor, né? Ou para me fazer me sentir melhor com a minha imagem no espelho, de ver ali, né? Que a roupa caiu bem e tal. Mas era em vão, né, gente? Porque, tipo assim, para quem tinha 2 ameixas, mesmo 2 sutiã, podia colocar o bojo que for. Aliás, nem os bojos dava jeito de tão pequeno que era o seio. Mas hoje, assim, eu falo brincando, tudo, mas na época, né, eu não tinha autoestima, na verdade, assim, eu tinha um problema muito grande com baixa autoestima, né, então eu procurava muito, assim, fisicamente, qualquer coisa pra fazer surgir uma autoestima que eu não tinha, né, acho que vocês entenderam, né. E aí, com o passar dos anos, tudo isso foi piorando, né? Porque cada vez mais o padrão de beleza da mulher foi ficando mais alto, a sociedade, as próprias mulheres, né? É uma competição, assim, sei lá, cada vez mais foi ficando mais assim, o padrão de beleza foi ficando mais alto, a exigência, né? Que a gente passou a ter com a gente mesmo, e aí isso foi ficando cada vez mais forte e colocar o silicone passou a ser um sonho pra mim. Até que em 2016 surgiu, né, a oportunidade de eu fazer essa cirurgia, né, assim, eu jamais imaginei que um dia eu ia conseguir realizar essa cirurgia, mas só sei que em 2016 surgiu essa oportunidade. E apesar dela ser um sonho pra mim, né, eu me lembro que eu fiquei um pouco na dúvida, sabe? Se eu devia ou não devia fazer, não sei, parece que a minha intuição, assim, não tava, assim, tipo, 100% segura que eu devia fazer isso. Eu confesso que eu tava bem na dúvida, assim, se realmente era ou não pra mim fazer essa cirurgia, né? Mas, sem pensar muito, eu acabei deixando a situação rolar, né? Por causa da correria, do dia a dia, a gente trabalha, mil e uma coisas pra pensar, e acabou que a situação foi rolando, meio que eu ignorei, né, aquela minha intuição, se eu deveria ou não fazer a cirurgia. E quando eu me dei conta, eu já era na clínica fazendo raio do exame de sangue. A clínica que eu fiz a minha cirurgia, né, ela não é do estado que eu moro, ela é de um outro estado, né? Então, eu só fui na clínica antes da cirurgia um único dia,
que foi esse dia que eu fiz o exame de sangue, aí ele tirou algumas fotos do meu corpo, mediu a minha estatura, fez algumas perguntas e me explicou, né, que no caso a minha prótese, ela vem de fora, né, veio de fora, ela era alemã, é alemã. Gente, me desculpa, eu não lembro o nome. Se eu lembrar ou eu achar os documentos, depois eu deixo aqui na descrição pra vocês, tá? E aí ele me explicou que a minha prótese também no caso, ela é de perfil alto, né? E explicou também que não necessariamente, né, essa prótese precisaria de troca após os 10 anos, né? Ele me explicou isso também. Aí chegou a hora, né, o momento, né, de decidir o tamanho da prótese, né? Eu me lembro que eu só sei que eu falava assim pra ele: grandes, doutor, grandes, eu quero grandes, doutor. E ele sorria, ele dava risada, né? Aí ele pegou e falou assim: bom, pela sua estatura, tal, né, assim, pra você no máximo 450. Aí adivinha, gente, a dona bonita que ainda, tipo, saiu reclamando, né, porque queria mais. Eu escolhi as 450, né, tipo, o limite, e ainda saí reclamando porque queria mais. Daí, após, né, a gente decidir o tamanho da prótese e tal, aí ele me explicou o tipo de incisão que para mim escolher, né, qual que eu queria, o jeito que eu queria fazer o corte, né. Ele me deu duas opções, tá? Aqui no Japão, eles são tem um padrão bem diferente, sabe, assim, do Brasil. Isso é uma coisa, assim, que eu vejo que no Brasil é bem mais amplo, assim, é bem maior, assim, as opções, a liberdade que você tem de escolher bem, conversar com o médico, sabe? No meu caso, ele pegou e falou assim, você dá pra fazer a transaxilar, gente, é assim que fala, não sei, me perdoe, vocês me corrijam aí, tá bom? Que é pela axila, né? Ou a inframamária, que no caso seria aqui por debaixo, né? E no meu caso, eu optei pela transaxilar, né? Que seria pela axila. E eu optei por essa. Eu vou deixar aqui uma fotinho do corte, tá bom? Como que ficou, né? Os pontos e tal, logo após a cirurgia. E no caso, eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado aqui, ó. Não repara aí se achar algum pelinho. No caso, o resultado depois de, né? No caso, 5 anos, eu já tenho 5 anos. Esse lado aqui, ele ficou mais feinho. Tá vendo? Ele tem uma saliência, né, maior. Aqui seria o do dreno, né? E aqui nesse aqui não dá nem pra ver muito, ó, porque o corte ficou bem certinho na dobra, entendeu? Esse é o resultado do meu corte. Após ter decidido o tipo de incisão, ele também me deu duas opções de onde seria alojado o silicone, né? No caso, ele me deu a opção de subglandular ou submuscular. No Brasil, eu sei que tem também a opção subfacial, mas eu confesso que na época que eu fiz, eu nem sabia que existia essa opção subfacial. Por isso que eu digo que essa cirurgia, eu vejo bastante diferença ela sendo feita aqui no Japão e quem faz lá no Brasil, né? Porque no meu caso ele não deu essa opção, ele nem comentou nem nada, ele só me deu realmente as duas opções, né? E no caso eu optei por fazer a subglandular, porque eu não tinha tanto tempo assim no pós para esperar me recuperar, né? Assim, a submuscular, ela exige um tempo mais prolongado de cuidados, né? Para você voltar a certas atividades mais fortes, como, por exemplo, academia, esportes ou um trabalho muito braçal, você precisa ter um tempo maior de recuperação. Então, por causa disso, eu optei pela subglandular, né? Mesmo na época eu sendo bem magra e correndo o risco de ficar bem artificial, porque eu também tenho a pele fina, mesmo assim eu optei pela subglandular.
Aí eu coloquei esse topzinho aqui pra vocês verem, né, o resultado. Acho que o melhor jeito da gente ter noção é assim. E eu tô sem sutiã, tô sem nada. E esse aqui é o resultado, ó. Eu tenho a prótese de perfil alto, no modelo redondo, né? E esse aqui é o resultado, tá vendo? Eu tô sem sutiã, ó. Eu não sei se isso é artificial ou não, porque eu acho que isso é muito individual, a opinião de cada um, né? Mas esse aqui é o resultado, tá? E depois disso, né, a consulta acabou. Aí era voltar para casa e aguardar a prótese chegar para poder marcar a data da cirurgia. Levou aí uns 20 dias para a prótese chegar. E desde que eu iniciei todo o processo até a conclusão da cirurgia, foi aí uns 40 dias, totalizando assim no máximo. E aí chegou o dia, né, da cirurgia, né? Eu vou contar agora aqui para vocês essa experiência desse dia marcante. Vamos lá. Eu tava em jejum esse dia, não podia tomar nem água, né? Eu cheguei lá na clínica, em seguida já me levaram lá pra sala. Aí me fizeram umas marcações, desinfetaram todinho meu braço, assim, meu corpo aqui assim, inteirinho, amarraram meus braços, né? E aí eu lembro que eu fiquei lá, me colocaram soro também, colocaram soro e falaram pra mim que eu tinha que agora esperar o médico, né? E eu fiquei lá, e ficava. Aí tamparam também meus olhos, tá? Vedaram lá, colocaram, não sei se é toalha, sei lá o que é aquilo. Mas só sei que eu não tava vendo nada, eu só escutava os barulhos, né? E eu fiquei lá, e nada desse médico. E os preparatórios nem foram assim, não demorou muito, sabe? Porque as enfermeiras já têm prática, então foi tudo muito rápido. Agora, o que demorou mesmo foi esperar o raio desse médico. Meu Deus do céu, mas ele me fez esperar, ele me fez esperar. Eu já tava ficando agoniada, eu tava ficando doida pra surtar ali, né? E nada desse médico. E dor nas costas, porque eu tenho as costas bem já ferradinhas, sabe? Então eu tava com uma dor nas costas. Não, e pra piorar, começou a me dar uma vontade tremenda de fazer xixi, né? E aí eu não sabia o que eu fazia. Eu não sei se eu falava pra enfermeira, se eu aguentava, porque eu tava amarrada. Eu já tinha sido desinfetada. Pensa, a pessoa sair dali pra poder fazer xixi. Mas não aguentei, gente, porque o médico demorou demais. Ele demorou mais de 1 hora pra entrar na sala. Aí eu não aguentei, eu falei pra enfermeira, eu tive que falar pra enfermeira. Aí o que elas fizeram? Elas colocaram uma sonda, cara. Mas pensa numa agonia pra colocar aquela sonda. Sério, eu falei, nossa, uma vergonha. Mas me colocaram lá a sonda, nos primeiros minutos foi uma sensação muito ruim, porque eu era uma sensação assim que tipo que eu tava mijando nas calças, sabe? Mas não é, acho que era a sonda puxando, né, a urina, né, enfim, aí depois de uns minutos ficou mais calmo o negócio, mas dá uma sensação, uma agonia, um negócio bem estranho assim, né. Então eu aconselho quem tem problema assim de xixi, já falar isso na consulta pro médico, para o médico não fazer você esperar tanto igual fizeram comigo, cara. Apesar que aqui no Japão é que eles têm essas coisas, viu, de fazer esperar. Nossa, como nunca vi coisa igual. Enfim, aí até que depois de 1h20 mais ou menos chega o médico. Aí eu lembro que a enfermeira só sussurrou no meu ouvido: a gente vai colocar remédio pra você dormir. Não consegui nem terminar dela falar dormir, eu já capotei, puf, já apaguei. E aí eu lembro que quando eu acordei, eu já tinha terminado tudo, sabe? E aí eu lembro assim que, tipo, eu acordei assim meio assustada, pensei, nossa, mas já terminou, mas parece que eu acabei de dormir, e essa foi a sensação. Aí eu abri os olhos assim e tipo, meio que toda dura assim, já olhei pra baixo e vi aquele volume, aqueles melões, né? Aí eu pensei, essa que é a sensação de ter. Ai, gente, a pessoa... Mas foi essa, tipo, a minha primeira reação, sabe? Tipo, nossa, é isso que é a sensação de ter peitão. Aí terminou a cirurgia, né? E eu fui levada para uma salinha minúscula, mas é muito minúscula mesmo, que só tinha um cadeirão assim, e um banquinho, né? Aí eu fiquei sentada ali por umas 2 ou 3 horas, tipo, né? Tava assim, meio que... na anestesia ainda, até que começou a passar a anestesia
E aí sim eu comecei a ver o bicho pegar, né? Porque doía muito, tipo, muito, 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 muito. E eles me deram remédio, né, pra mim tomar tudo. Só que a dosagem que aqui do Japão, eles não são muito de medicamentos, sabe? Eles não gostam muito, assim, de medicar muito, assim, com dosagem muito alta. Então, é bem baixinha a dosagem deles aqui. Então, assim, eu sofri bastante, cara. E aí, depois de 2, 3 horas, eu já tinha que ir embora. E já tava passando, né? Já tinha passado a anestesia. Então, e como era a clínica em outro estado, pensa num sofrimento pra vir embora. Porque quando eu tinha que levantar ou quando eu ia deitar, era quando mais dava dor. Eu não sei explicar bem, porque eu não sei se é tipo uma pressão misturada com dor, sabe? Quando eu ficava de pé era uma tortura. Nossa, o negócio doía, eu não sabia o que fazer, eu queria chorar, eu tava assim, agoniada, doía muito. E só que não me restava outra a não ser aguentar, porque tipo, eu não ia voltar pra clínica, né? Sendo que eles tinham já me dado, e eu já conheço como é que é o sistema aqui, então já sei que não ia adiantar muito. Então segui viagem desse jeito, mas os primeiros dias foram assim bem sofridos, assim, eu senti muita dor. E olha que eu me considero uma pessoa forte pra dor, sabe? Tipo, já passei por parto normal, fora isso, eu já tive que conviver com dor praticamente a minha vida toda. Então, assim, eu me considero bastante forte pra dor, mas doía tanto que quase ao ponto de eu me arrepender, sabe? Tipo, mais ou menos aí nessa pegada, sabe? Então, no meu caso, doeu bastante e o medicamento, assim, amenizava, mas não tirava, assim, totalmente a dor, sabe? 2 dias depois eu tive que voltar na clínica para tirar o dreno, né? Aí você tira o dreno depois de 2 dias e no caso, depois de 1 semana, eu tive que voltar de novo para poder tirar os pontos, né? Eu vou deixar aqui, tá? Se eu conseguir achar a foto, eu vou deixar a foto aqui de um hematoma também que me deu, assim, bem aqui no meio, assim, do peito, que eu acho que pelo fato do meu ter sido pela axila, né? Teve que forçar bastante, então me deu um hematoma. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E aí, depois de 1 semana, eu tirei os pontos e foi necessário eu colocar a fita micropore, eu acho que aqui fala assim o nomezinho, depois eu deixo escrito aqui pra vocês. E aí eu tive que usar 3 meses essa fita, e aí, né, como eu mostrei antes pra vocês, o resultado é isso. E me deram remédio pra tomar durante 1 mês, tá? E assim, meninas, os primeiros dias é essencial ter alguém pra te ajudar, porque você não pode levantar o braço pra nada. Mesmo porque você te dá medo também, sabe? De você tentar. Então, assim, não tem jeito. A primeira semana você precisa ter alguém pra te ajudar a se vestir, a fazer as coisas assim mais básicas, né? Depois de 2 semanas, aí eu já tava bem mais tranquila, aí eu já tava conseguindo, tipo, já tava mais relaxada, né? Já tava conseguindo fazer as minhas coisas sozinhas, pelo menos comigo, né? Foi assim. Depois, acho que de 3 semanas, eu acho que eu já tava, assim, voltando a trabalhar, mas como na época eu trabalhava, assim, meu trabalho era leve, então eu pude voltar a trabalhar tranquilamente. Vitor, né? Estria, gente, agora eu vou falar de estria. No meu caso, eu já imaginava que eu não ia ter estria pelo fato que eu já passei pelo processo de amamentar, né, 3 vezes aí. Então, eu já imaginei que eu não ia ter problema com estria. E, de fato, não me saiu estria, assim... As que um pouco que eu tenho já é da época que eu amamentei, então assim, não saiu nenhuma estria a mais. E eu confesso que eu nem me cuidei também, tá? Eu escuto relato de outras mulheres, assim, que começaram a hidratar, né, 1 mês antes até da cirurgia, mas no meu caso, eu não fiz nada disso. E agora eu vou falar pra vocês, né, a primeira diferença que eu notei, de longe, foi a falta de sensibilidade. Sim, no meu caso, eu perdi completamente a sensibilidade prazerosa, né, dos seios. Ou seja, eu não sinto mais prazer nas tetas.
né? Pelo contrário, né? Além de eu perder, assim, o prazer, eu ganhei uma sensibilidade muito ruim, assim, muito agoniante, sabe? Tudo que toca me dá agonia, me incomoda. Então, assim, essa foi, de longe, a primeira diferença, assim, que eu notei. E, assim, que eu achei que com o tempo ia melhorar, mas no meu caso, ela não. E essa foi a minha experiência, né, com essa cirurgia feita aqui no Japão. Como eu comentei anteriormente, eu vejo muita diferença dessa cirurgia feita aqui no Japão, para quem faz aqui, e com quem faz lá no Brasil, né? No Brasil, assim, eu vejo que é muito mais amplo os cuidados, as opções, né? Então, eu confesso que hoje, quando eu lembro, assim, da minha cirurgia, eu me achei um tanto que doida. Porque também tem um outro lado, né? Que por exemplo, eu tinha dor nas costas, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho já as costas meio ferrada. E fora isso, problema de circulação também, né? Então eu vejo que no Brasil o pessoal tem todo um cuidado, assim, no sentido assim de trombose, essas coisas, né? E aqui nem me perguntaram nada, né? Agora vamos falar das dicas, então vou pontuar aqui os pontos que eu acho importante vocês se atentarem antes de conversar. Então agora a gente vai pontuar os quesitos que eu considero mais importantes, né, para não passar em branco, assim como aconteceu comigo, né? Graças a Deus eu não tive nenhum problema na minha cirurgia, mas eu confesso que hoje, lembrando, eu vejo que eu fui um pouco negligente com alguns assuntos e eu nem perguntei pro médico, nem pesquisei, nem nada, né? Então, para evitar isso, eu aconselho você a anotar tudo que você tem dúvida, tudo que você quer saber mais a fundo e perguntar lá pro seu médico, porque alguns médicos, né, no caso do meu, eles não se aprofundaram muito assim com as perguntas, né, para saber, para chegar ao ponto de tirar todas as minhas dúvidas. No caso, era eu que tinha que ter levado as minhas questões e perguntado para ele, né? Então, bora lá, pega papel e caneta e bora anotar. Dica número 1, mastopexia. Para quem não conhece, mastopexia é a plástica dos seios, né? Algumas mulheres não têm necessariamente a necessidade de colocar prótese de silicone e sim retirar o excesso de pele e fazer o levantamento dos seios, né? Então, de repente, se esse for o seu caso, é interessante você conversar com o seu médico. Dica número 2. Tipos de formato de prótese. Eu vou deixar aqui, tá? Algumas fotinhos para vocês terem uma ideia dos perfis de prótese que tem. Mas basicamente, né, tudo vai depender da aparência final que você quer que os seus seios tenham, né? Se você quer que ele seja mais natural, se você quer que ele tenha um colo mais alto, né? Então, para cada um tem um formato de prótese, então é importante você conversar bastante isso com o seu médico. Dica número 3, expectativa de resultado. Basicamente, eu estou falando, né, da continuação da dica número 2, que eu aconselho você pegar uma foto, né, não sei, de alguma famosa ou alguma amiga que você tenha, que você ache bonito aquele seio, e você levar junto com você, né, no dia que você for conversar com o seu médico e mostrar para ele qual que é a expectativa que você tem, que essa foto é a expectativa que você tem, é o desejo que você tem que o seu seio fique parecido com aquele resultado ali, e aí o médico, junto com o médico, vai poder te explicar, né, vamos dizer assim, qual seria, né, o tipo de prótese que você deve colocar, a quantidade para chegar naquele resultado, tá ok? Dica número 4, textura das próteses. Gente, eu tenho uma dificuldade para falar próteses, a minha língua ela prende. Dica número 5, tipos de incisões. São 3, né, as mais populares, as mais conhecidas,
que são a transaxilar. Gente, eu não sei se eu tô pronunciando direito, tá? Eu peço desculpa se eu não estiver pronunciando direito. E pra piorar, eu tenho a língua meio presa, né? Mas eu vou deixar escrito aqui, tá? Pra ficar de fácil compreensão. A transaxilar é pela axila, né? Que no caso foi a que eu fiz, como eu relatei lá no começo do vídeo. Aí temos também a periareolar, que no caso é através da auréola, né? Ele corta, coloca o silicone, depois costura. E a inframamária, que no caso é aquela que é cortada aqui, né? Que faz o corte aqui e coloca o silicone. Eu acredito que a inframamária é a mais popular, a mais conhecida, né? E eu quis trazer essa dica número 5 de tipo de incisões, por quê? Porque, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma auréola muito grande, né? Ela pode aproveitar essa cirurgia e pedir para diminuir a auréola, entende? Então, por isso que eu achei interessante trazer aqui ela como dica, porque às vezes é tanta coisa pra gente perguntar, se a gente não leva anotada, a gente se esquece, que foi o meu caso, né? Então, por isso fica aí a dica número 5, tá bom? Do tipo de incisões, porque, né, você pode poupar ali e aproveitar essa cirurgia para uma coisa a mais ali, um detalhe a mais. Tá, dica número 6, posicionamento das próteses, né? Que basicamente nós estamos falando de onde o silicone vai ser alojado, né? São 3 opções, temos aí a subglandular, a subfacial e a submuscular. A subglandular, como o nome já diz, é atrás da glândula mamária, né? A subfacial, ela é atrás da glândula mamária, entre o músculo e a glândula. Basicamente seria tipo levantada uma película ali do músculo e colocada atrás dessa película, sabe? Então ela não fica nem atrás do músculo totalmente, mas também não fica só atrás da glândula, ela fica ali um meio termo, vamos dizer assim. Essa seria a opção subfacial. E a submuscular, que é totalmente atrás do músculo, né? A submuscular, ela exige, no caso, um tempo maior, mais prolongado, vamos dizer assim, de cuidados, porque por estar atrás do músculo, os seus movimentos interferem muito mais ali, né? Na cicatrização, no posicionamento ali do silicone, né? Então, é importante você conversar aí com o seu médico sobre isso, para você ver qual desses 3 tipos se enquadra, né, melhor no seu tempo de recuperação, vamos dizer assim. O tempo que você tem disponível. Dica número 7, tempo de recuperação. A dica número 7 é basicamente aí uma continuação da dica número 6, né? Eu acho muito importante você conversar com o seu médico o tempo que você reservou para se recuperar pós-cirurgia, né? Porque, como eu disse na dica 6, o posicionamento, né, onde vai ser alojado o seu silicone, tem ali diferenças, né? Então, é importante você comunicar ao seu médico o tempo que você tem reservado para isso, e aí ele vai poder te indicar, né, e te dizer que momento que você pode voltar a determinadas atividades, tá ok? Dica número 8, dor nas costas. Gente, é importante você pensar na dor nas costas, porque se caso você já é uma pessoa, assim como eu, que tem uma coluna já fragilizada, né? Enfim, com algum problema aí. Então, é importante você pensar muito bem na dor nas costas, porque eu, no meu caso, como eu coloquei 450 ml de prótese de silicone, praticamente 1 quilo aí, né, de peito. Exagerada. Então, assim, me deu muita dor nas costas, principalmente no começo, até o meu corpo acostumar, até o meu corpo assimilar, né, que existia ali 1 quilo a mais ali de peito projetando o meu corpo pra frente. E isso me causou muita dor nas costas. Então, é importante. Dica número 9. A dica número 9 é sobre alergia a medicamentos e trombose, né? Não se esquecer de
comunicar seu médico caso você tenha qualquer tipo de alergia a medicamento ou alguém próximo da sua família também tenha alergia, né, a algum medicamento ou injeção, sei lá, qualquer coisa. É importante você comunicar seu médico. Trombose também, se você tiver qualquer sintoma né, desse problema, é importante você estar comunicando seu médico, gente, porque qualquer cirurgia, até mesmo a do seio, todo cuidado é pouco, né? Eu passei por essa cirurgia e eu voltei bem assim, acabadinha, sabe? Do efeito assim da anestesia. Então, eu recomendo você não deixar escapar nada realmente de comunicar o seu médico. Dica número 10. A dica número 10 é: tenha alguém para te ajudar, principalmente na primeira semana. É assim, indispensável, sabe, gente? Porque você realmente não consegue levantar seu braço. Dá medo até, né, de mesmo as mais ousadas, que é o meu caso. Mesmo assim, eu aconselho ter alguém, né, pra te ajudar a se vestir, roupas com botão na frente, na medida do possível. E evitar realmente, tipo, ter alguém pra te lavar o cabelo, essas atividades assim, né? Então, é importante sim, na primeira semana é muito complicado, né? No meu caso, eu tive dor, então piorou muito mais. Então, né, realmente eu aconselho você ter alguém, tá? Não dá a louca aí de achar que dá conta de tudo, que, né? Que não é bem assim a coisa, sabe? E tem muito assim... Vai depender muito desses cuidados, o resultado, assim... Do silicone ficar bonito, tal, etc, etc. O seu médico vai saber te orientar, então conversa bastante com ele a respeito disso também, tá bom? A dica número 11 é: esteja preparada para uma segunda cirurgia. Sim, gente, por que eu tô falando isso? Não é porque eu quero botar medo ou ser negativa, ser pessimista, nada disso. Mas é que nós estamos falando de uma cirurgia onde a gente tá colocando um corpo estranho dentro do nosso corpo, né? Então, cada organismo, ele reage de uma forma. Não tem como a gente prever isso, né? Então, é importante você estar pelo menos ciente que isso pode ocorrer. Lógico que, assim, a possibilidade é mínima, mas existe essa possibilidade. Então, eu acho importante a gente estar ciente disso, né? E não só por causa de rejeição, mas também, por exemplo, há casos de mulheres que foram necessário trocar próteses, entendeu? Então, assim, eu acho importante estar ciente disso, né? E também, no caso, tô falando de preparar o bolso também, né? Enfim, gente, essa é a dica número 11, que eu acho também importante. E essas foram as minhas 11 dicas que eu considero mais importantes a gente ficar atento e tirar todas as nossas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ou você quer me fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou também, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like aqui como forma de agradecimento, eu vou ficar muito feliz. Se inscreva no canal pra gente ficar bem juntinho, tá bom? Eu vou deixar aqui linkado um outro vídeo onde eu falo da minha vida pós-silicone, porque existe toda uma história depois, né, do pós-silicone. Eu vou deixar aqui esse vídeo, vai lá, assiste lá também, tá? Um grande beijo, até a próxima, obrigada por assistir. Tchau, tchau. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야